A paz do Senhor, meu querido, minha querida, você que está acompanhando agora este culto online, aqui na Assembleia de Deus do Ministério de Santos, na Ponta da Praia. Eu, pastor Ítalo Corsini, quero te cumprimentar com a paz do Senhor, com a graça e com a paz de Jesus. É um motivo de grande alegria para mim, um grande privilégio neste tempo de crise, neste tempo de dificuldade, poder compartilhar com você sobre a palavra de Deus, o amor de Deus sobre nossas vidas e também trazer princípios de como nos comportarmos nesta crise, nesse tempo difícil, nessa dificuldade, onde muitas pessoas estão sofrendo com a perda de familiares, de amigos, onde pessoas estão tendo problemas emocionais, por estarem em casa, por estarem passando um problema financeiro muito grave, muito sério, mas nós estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus, trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança para a tua vida, para que você possa ficar firme neste tempo difícil, nesse tempo de dificuldade, para que você não venha abrir mão da tua fé, da tua esperança e para que você possa chegar mais perto de Jesus, tá bem? Nós vamos estar iniciando este culto. Eu quero convidar você para estar nos acompanhando nesses momentos, nesses próximos minutos que nós vamos estar orando, vamos estar adorando, louvando a Deus e trazendo também uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança ao teu coração. Então é tempo de nós nos unirmos a Deus, é tempo de nós nos chegarmos mais perto de Deus. E eu quero convidar você para que você chame a sua família neste momento, para que você convide os seus amigos para acompanhar este culto em nome do Senhor Jesus, tá bem? Então nós vamos agora cantar, louvar a Deus, e daqui um pouquinho eu volto com a palavra do Senhor que está tremenda nesta noite, tá? Está algo poderoso mesmo da parte de Deus. Deus vai falar ao teu coração. Eu quero que você fique aí sintonizado, não mude de canal, não desligue, esteja conosco em todo o tempo, porque Deus tem uma palavra especial ao teu coração, tá bem? Daqui um pouquinho a gente volta, vamos adorar a Deus nesse momento. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra
Usa-me, Senhor. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e sonda-me, sonda-me, transforma-me, sim, Senhor, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me. Como você está lidando com esta crise? Como você está se comportando neste tempo difícil? Nós estamos passando por um momento bastante difícil de crise, um momento onde nós temos perdido alguns amigos, pessoas conhecidas, muitas pessoas estão perdendo seus familiares, seus entes queridos, muitos outros estão refugiados dentro do seu próprio universo, com doenças emocionais, com doenças psicológicas, sentindo verdadeiramente esse tempo difícil. E a nossa pergunta hoje
é como você está lidando, como você está passando neste momento difícil. Há quem diga que o verdadeiro eu se revela no tempo de crise. O verdadeiro eu se revela no tempo difícil. Então é muito importante nós entendermos e reconhecermos o nosso comportamento neste tempo em que nós estamos vivendo. Porque o teu comportamento neste tempo vai definir o teu caráter, vai demonstrar a tua fé, vai demonstrar a tua esperança e vai revelar verdadeiramente quem somos, quem você é, quem eu sou. Neste tempo de crise, há muitas pessoas que se isolam, que querem ficar incomunicáveis, mesmo num tempo de distanciamento social. Nada impede que você se comunique com outras pessoas. Nada impede que você ligue para outras pessoas. Nada impede que você se comunique, que você fale com os teus parentes, os teus familiares, com os teus amigos. Não é verdade? Nada impede a comunicação, mas há pessoas que se abatem de tal forma neste tempo que preferem ficar incomunicáveis. Não dão notícias, não perguntam se o outro está bem. Há pessoas que neste tempo difícil é comum pensar em si próprio, pensar apenas na sua família, em como sair desta crise. Mas será que é esse o comportamento que Deus quer de cada um de nós? Será que é isso que Deus quer que você faça? Há pessoas que querem fugir da crise, pensam em mudar, pensam em sair do lugar onde Deus te colocou. Mas eu pergunto, será que esta é a solução? Fugir, buscar um outro lugar como Elimeleque fez, buscando um outro lugar, saindo de Belém e indo para outra terra, para a terra pagã, para a terra dos seus inimigos, para a terra onde Deus permitiu que ele morresse, os seus filhos também falecessem. É tempo de fugir. Qual o teu comportamento, qual deve ser o meu comportamento no tempo difícil? A verdade é que quando tudo está bem, nós nos comportamos de uma maneira. Sempre somos sorridentes, felizes, alegres, glorificamos a Deus. Mas quando a crise bate na nossa porta, normalmente nós mudamos de comportamento. Nós nos tornamos pessoas que se irritam com facilidade, que ficam nervoso, estressado com facilidade. Nós nos fechamos. Muitos se desesperam. Por isso, a pergunta hoje é: como tem sido o teu comportamento neste tempo de crise? Porque aqui há uma palavra de esperança e há uma palavra de direção do Espírito Santo de Deus para a tua vida, de como nós temos que nos comportar. Porque esse comportamento vai definir verdadeiramente quem somos. Veja que José, ele foi reconhecido como governador do Egito. Por quê? Porque soube passar, soube se comportar fielmente no momento de crise. Daniel, a mesma coisa. Aqueles 3 jovens hebreus, a mesma coisa. E conosco não tem sido diferente. Qual tem sido o nosso comportamento? Porque nós olhamos para frente e não vemos um futuro muito agradável, não é mesmo? Nós olhamos para frente e vemos que a cada dia a situação está piorando, a cada dia mais pessoas estão morrendo, mais pessoas estão sofrendo,
E ainda que passe esta pandemia, nós vamos ainda enfrentar um problema financeiro, um problema econômico de todo o mundo, de toda a nação. Pessoas vão ter sérios problemas em se manter, o desemprego aumentando. Tudo isso nós olhamos como uma situação que pode se agravar ainda mais. E qual vai ser o nosso comportamento? Qual vai ser as nossas atitudes diante deste futuro sombrio que muitos estão aguardando? Está certo que nós cremos em Deus, mas muitas vezes nós vamos ter que passar por situações difíceis. Mas são nestas situações que nós demonstramos a nossa essência, quem nós verdadeiramente somos e o que nós podemos fazer como instrumentos de Deus para esta crise. E este é o ponto fundamental desta mensagem. Como Deus pode te usar nesta crise? Você pode dizer, pastor, mas eu estou tentando sobreviver, como é que eu vou ajudar alguém? Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo tem te levantado neste tempo para ser um instrumento da parte de Deus, para ser usado nas mãos de Deus. E esta mensagem me levou a meditar num texto muito lindo de um livro maravilhoso que está na Bíblia, que é o livro de Esther, a história de Esther. E eu gostaria que você me acompanhasse nesta leitura no livro de Esther, capítulo 4, e que você permitisse agora que o Espírito Santo de Deus falasse ao teu coração. Não se distraia, não pare agora de ver este vídeo, porque o Espírito de Deus quer falar ao teu coração, quer falar com você, quer te trazer uma mensagem de esperança, de fé. O Espírito de Deus vai impulsionar você a fazer aquilo pelo qual você foi levantado a fazer. E é nos tempos de crise que nós manifestamos a vontade de Deus, aquilo que Deus quer. E Deus está chamando a mim e chamando a você, neste tempo, no tempo de dificuldade, para nos levantarmos com poder, com unção, mas principalmente permitindo que Deus nos use para abençoar vidas neste tempo. Veja o que diz no livro de Esther, capítulo 4, versículo 10 até o versículo 14. Eu quero ler com você, diz assim: Então Esther instruiu Hatá a dizer a Mordecai, ou a Mardoqueu, dependendo da tua tradução, todos os servos do rei. Veja que Esther está falando agora, mandando uma mensagem para o seu primo Mardoqueu. Para você que não sabe, Esther era uma moça muito bonita, muito formosa. Ela era órfã, judia, os seus pais tinham morrido, e o seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da tradução da tua Bíblia, ele adota a Esther para fazê-la crescer, desenvolver, e para que ele possa cuidar dela. Aqui neste tempo é importante que você entenda um pouquinho do fundo histórico. Aqui eles estão vivendo debaixo do Império Medo-Persa, sob o reinado do rei Assuero, ou rei também conhecido rei Xerxes, que ele cuida e ele reina sobre 127 províncias. Era um reinado muito extenso. O reinado persa tinha derrotado o reinado babilônico, o Império Babilônico, e tinha
transferido a sua capital para Suzã. E era um reino muito extenso, muito grande. Era um rei muito importante, com muito poder, muito famoso. E alguns judeus que não tinham ainda voltado para Jerusalém viviam debaixo do Império Persa neste tempo. E eles eram, como sempre, muito perseguidos. E é interessante que neste tempo o rei pede para que a rainha venha a fazer uma exibição, a se apresentar a ele. E a rainha, que tenha por nome Vasti, se nega a esta apresentação. E o rei então toma conselhos com outras pessoas e expulsa Vasti do seu reino, do seu reinado, e abre uma vaga para uma rainha. É como se fosse um concurso de beleza, aonde uma mulher seria escolhida para ser a rainha de todo o império pagão, ao lado do rei Assuero. Veja que interessante. Se fosse nos dias de hoje, esse reinado iria da Etiópia até a Índia. Ela comportaria toda a região do Egito, do Iraque, do Irã, da Índia. Veja que era um reino muito extenso. E abriu-se uma vaga para uma rainha. E Mardoqueu levou a sua prima Esther para fazer parte desse concurso. E não por obra do acaso, esta moça judia, ela foi escolhida pelo rei para ser a rainha de todo o império. Não era pouca coisa, não era coisa pequena, não. Era algo muito grande. Ser rainha de todo o império, ser escolhida para reinar ao lado do rei, ainda que fosse um rei pagão, ainda que esse rei não soubesse das origens de Esther, porque ele não sabia que Esther era judia, fazia parte do povo judeu, mas ela foi escolhida entre muitas outras mulheres para ser a rainha deste reino. Veja que interessante. Mas acontece que o povo judeu começa a ser perseguido porque tem um homem dentro da corte do rei Assuero que faz com que o rei assine um decreto para exterminar com todos os judeus. Aqui Esther já é rainha e Mardoqueu manda um recado para Esther, para que Esther auxilie junto ao rei, interceda junto ao rei, para que o seu povo não seja exterminado. Então é neste contexto que Esther agora vai mandar de volta uma mensagem para o seu primo Mardoqueu, ou Mardocai, em resposta do pedido de ajuda. E olha o que Esther diz no versículo 11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar até o rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a não ser a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. Mas eu nesses 30 dias não fui chamado para ir ao rei, não fui chamada para ir ao rei. Veja que Mordecai pede ajuda para Esther, porque ela está vivendo num palácio, agora ela está do lado do rei, é esposa do rei, e ele pede para que Esther venha interceder por todo o povo. Mas a rainha Esther, ela manda de volta uma resposta para o seu primo, dizendo assim: olha, todos sabem que não se pode se apresentar sozinho à presença do rei sem ser chamado.
Porque se você entra no pátio interior, se você entra na presença do rei sem ser chamado, a tua sentença não é outra senão a morte. Todo mundo sabe disso, que nós vamos correr risco de vida, ou risco de morte. Todos sabem o risco que eu tenho, porque já fazem 30 dias que o rei não me chama, disse Esther. Já fazem 30 dias que ele não me quer a sua presença. E eu vou entrar à presença do rei agora, com risco de ser morta. Então ela manda esta mensagem de volta a Mardoqueu ou a Mordecai. E diz no versículo 12, quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta. Veja, agora é a vez de Mordecai mandar outra mensagem, a resposta para a rainha Esther. E é aqui neste versículo 13 e 14, que eu quero fundamentar a palavra de Deus e contextualizar para os nossos dias o que o Espírito Santo quer aos nossos corações. Veja, estas foram as palavras de Mordecai. Mandou ele de volta esta resposta. 2 pontos. E ele começa a dizer: não imagines que, por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. Veja, Mordecai agora traz uma palavra difícil, de confronto para Esther. E Mordecai está dizendo assim: olha, Esther, não pense que é por você estar como rainha e morando no palácio, você vai escapar desta matança, você vai escapar desse extermínio. A crise veio para todo o teu povo. E você é judia, Esther. Você está incluída neste decreto. Se o teu povo morrer, você morre também. Porque você está debaixo da mesma crise que o teu povo está. E não é por você ter uma posição privilegiada, não é por você ter uma posição privilegiada, morar no palácio, que você vai se livrar desta perseguição e desta crise. E a primeira coisa que o Espírito de Deus quer falar aos nossos corações hoje é: não se esconda no palácio, porque você faz parte de um plano. E isso é importante que você saiba. Veja que é interessante, no livro de Esther, não é falado a palavra Deus em nenhum momento do livro de Esther. Mas nós vemos Deus agindo em cada detalhe. Nós vemos Deus agindo e arquitetando o seu plano em cada pequeno detalhe. Por quê? Porque Deus permite que a rainha Vasti, a antiga rainha, não se apresente ao rei quando ele chama. Aquela rainha é deposta, é expulsa do reino. Abre-se um concurso aonde Esther participa, e justamente Esther, uma judia, é escolhida para ser rainha, e Deus coloca a Esther num ponto fundamental, essencial, num lugar aonde Deus vai usar Esther para reverter a situação de crise. Muitas vezes nós pensamos: não, eu estou seguro, eu não vou me envolver nisso, eu não vou me envolver naquilo, eu estou aqui em segurança, dá para mim conter essas despesas, dá para mim segurar esta crise. Talvez você esteja se sentindo numa posição confortável agora. O teu salário está caindo na sua conta,
Você ainda tem trabalho com toda esta crise? Você tem mantimento nas suas despensas? Mas o Senhor está dizendo hoje, não penses, porque você está nesta posição, que a crise também não vai te alcançar. Porque mesmo você estando em uma posição diferenciada, a crise envolve todos. E há todo um plano por isso. Veja que Deus traçou um plano na tua vida. Aleluia. Deus traçou um projeto. E te convida agora no tempo de crise, para que você se levante e faça parte desse projeto. Deus levantou Esther. Veja que linda essa história. Deus preparou o caminho para Esther, para quando chegasse o momento de crise, o momento difícil, ela estivesse em posição para ser parte do plano de Deus. Oh, aleluia! E o Espírito de Deus está falando aos nossos corações hoje. Deus te trouxe até aqui. Deus te levou até esta posição. Sabe para quê? Porque você faz parte de um plano. E Ele quer que você faça parte deste plano. Veja, Ele preparou todo o caminho para que você pudesse ser usado neste momento difícil para abençoar outras pessoas. Para se deixar usar. Aleluia. E veja que Mardoqueu dá uma palavra difícil para Esther. Diga, não entendas, não pense você, que eu te levei até esta posição, para que você vivesse no conforto do palácio, porque a crise contempla todos nós. E você também, a crise vai te alcançar. Veja a palavra difícil, aonde todos estão ministrando uma palavra diferente, mas o Espírito Santo de Deus hoje está te dizendo, eu tracei o teu caminho até que tu chegasses aqui, porque você faz parte de um plano. Eu tenho um plano na tua vida, e é hora deste plano se mover. É hora desse plano acontecer. É hora de você ser instrumento nas minhas mãos, diz o Senhor. Este é o momento de Deus te usar. O Senhor está falando ao teu coração, este é o tempo em que eu preparei para você, para te usar, para te levantar com autoridade, com poder, com unção. Porque a crise envolve a todos. Veja que Elias profetizou que não iria chover durante 3 anos e meio, mas ele também ficou debaixo desta crise. A crise alcançou Elias, tanto é que ele foi até o riacho de Querite, e os corvos o sustentavam com carne, e ele bebia, matava a sua sede do riacho, e de repente o riacho seca, e ele vai para Sarepta. Por quê? Porque ele profetizou a crise, mas ele também estava dentro da crise. Nós sabíamos que tempos difíceis iriam vir. Nós sabíamos, porque Deus já tinha avisado ao nosso coração, Deus já tinha falado conosco através de palavras proféticas, que o dia mau iria chegar, que o dia ruim estaria perto. Chegou. E você não está fora desta crise, eu não estou fora desta crise. Portanto, não se esconda no palácio, porque você faz parte desse plano. Deus encaminhou todas as coisas para te deixar nesta posição, para Ele te levantar no tempo de crise. Qual tem sido o teu comportamento? Se abater, se desanimar? Ou se levantar e dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Me usa
Me levanta com poder. Eis-me aqui, Senhor. No que eu posso ser usado por Ti para ajudar pessoas, para salvar vidas, para ministrar sobre pessoas, para me comunicar com quem precisa. Mas muitas vezes você tem ficado isoladinho, isoladinha no seu universo, pensando somente em você e na sua família, quando Deus tem te chamado para abençoar vidas. É neste tempo que Deus te chamou, para que tu se levantes e abençoe. Ou você pensa que Deus te colocou nesta posição, neste tempo, para ficar pensando somente em você, reclamando, criticando? Ou Deus te chamou para se levantar no Espírito e no poder de Deus, para abençoar e ajudar pessoas? Veja que Mardoqueu diz isso para Esther: não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. E ele continua dizendo no versículo 14: pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá. Veja, esta é a segunda coisa que Deus está falando conosco. Ele diz: se você não se levantar, socorro e livramento vai vir de outro lugar. E você não vai fazer parte deste plano. Olha que palavra tremenda. Oh, aleluia. Por quê? Porque o plano de Deus sempre é cumprido. O plano de Deus sempre acontece, sempre é realizado. Aleluia. Os planos do Senhor não são frustrados de maneira alguma. Queira você participar dele ou não, a coisa vai acontecer. O plano vai ser concluído. O que Deus planejou vai acontecer. Querendo você fazer parte, Esther, ou não, socorro e livramento vai se levantar de outro lugar. Que palavra tremenda esta! Socorro e livramento vai se levantar. Lembre que Jesus olhou para os discípulos e disse: se vocês não clamarem, se vocês não adorarem, estas pedras clamarão. Por quê? Porque nenhum propósito de Deus é frustrado. O que você tem que fazer? Fazer parte do propósito. Fazer parte do projeto. Foi para isso que Deus levantou. Meu querido, tem muitas pessoas que falam que todos são substituíveis. Tem outros que falam, ninguém é insubstituível. Tem outros que falam, tal pessoa e tal pessoa não pode ser substituída. Mas eu quero te dizer, você faz parte de um plano, de um propósito. E Deus não vai colocar em risco todo o propósito, simplesmente porque você quer ficar no conforto do palácio. Simplesmente porque você está pensando só em você e na sua família. Você não está pensando nas pessoas que estão ao seu redor. Você não está pensando nas pessoas que estão morrendo. Você não está pensando na obra de Deus. Você não está pensando naquilo que Deus te levantou para fazer. Você pensa que todo o propósito de Deus vai cair por terra? Não. Socorro e livramento virá, Esther. Se você não quiser fazer parte deste plano, não tem problema. Deus vai levantar outras pedras. Deus vai levantar pessoas, como Deus tem levantado, mas esta é a tua chance, Esther, de ser usada por Deus. Essa é a tua chance de ser usado por Deus. Não perca esta chance. Deus se levantou para este tempo, e veja que ele diz no final desse versículo, eu vou ler de novo para que você possa compreender.
Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu, olha o que Mardoqueu fala para Esther, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Veja, se você não quiser participar desse propósito, desse plano, não tem problema, mas saiba de uma coisa, você e a casa do seu pai vai morrer. Que palavra dura! Que palavra difícil, pastor Ítalo! O senhor está jogando maldição sobre nós? Não! Eu estou abençoando você. Mas porque o Espírito Santo está te chamando para se levantar neste tempo, para usar aquilo que Ele te deu, para usar a influência que Ele te deu, para você usar os dons que Ele te deu. Aleluia! Você tem usado aquilo que Deus te deu? Ele te deu um dom, habilidade. No que você está usando este dom e esta habilidade para abençoar pessoas que estão precisando? Tem pessoas precisando de você. Tem pessoas que estão esperando um telefonema seu por uma palavra de conforto, por uma oração, por uma ajuda, por uma cesta básica, por um alimento. Há pessoas que estão aguardando uma palavra de incentivo, de motivação, um convite teu para se chegar mais perto de Deus. Mas você tem enterrado os dons no tempo de crise. Não penses tu, Esther, porque está no palácio. E se você não se levantar nesse tempo, Esther, socorro e livramento virá de outro lugar, mas você, Esther, e a casa dos teus pais perecerá. Use os dons. E ele termina dizendo, e quem sabe se não foi para tal tempo como este, que é que chegastes ao reino? Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus nesse momento. Veja que frase de impacto. Mardoqueu está dizendo à sua prima Esther, quem sabe, Esther, não foi para este tempo que você chegou ao reino? Quem sabe não foi para este tempo que você que está me ouvindo chegou ao reino? Por que Deus te trouxe ao reino? Por que o Senhor te chamou para operar em tempos de bonança, em tempos de sucesso, quando tudo vai bem? Porque quando as coisas vão mal, você se encolhe no palácio, você se encolhe na sua vidinha, no seu universo, dentro do seu egoísmo. Quem sabe, diz o Espírito Santo, você não entrou no reino para tempos como este. Quem sabe Deus não guardou você e a sua família para serem usados em tempos como este. Pregue a palavra, exerça os dons que Deus te deu, exerça a profissão que o Senhor te deu. Abençoe vidas, abençoe pessoas, compartilhe dos teus conhecimentos. É por isso que eu sempre começo a mensagem dizendo que é um prazer, é um privilégio para mim compartilhar com você a palavra de Deus, porque eu sei o que o Senhor me deu. Eu sei dos dons que Ele colocou em mim. E esses dons não são para mim, não são para guardar somente para mim, mas sim compartilhar com você, abençoar a tua vida como tenho feito, buscando maneiras, soluções, orando a Deus, como alcançar mais pessoas.
para que mais pessoas sejam motivadas pelo Espírito Santo de Deus. Quem sabe, se não foi para tal tempo como este, que chegastes ao reino. Aleluia. Então, mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai. Veja como uma palavra muda a história e a atitude e o comportamento de uma pessoa. Aquelas palavras tocaram fundo no coração de Esther. Aquelas palavras poderiam ser agressivas à primeira vista, poderiam gerar críticas, mas aquelas palavras mudaram o entendimento e a mentalidade de Esther. E Esther se convenceu, entendendo qual o propósito de Deus na vida dela, porque ela tinha sido escolhida entre muitas outras mulheres para ser a rainha daquele reino. Porque ela tinha sido eleita para aquele trono. Ela entendeu que ela tinha sido eleita e colocada naquele trono no reino para o tempo de dificuldade. E é isso mesmo que Deus fez com você. Para o tempo de dificuldade você foi levantada. Para o tempo de dificuldade você foi levantada. Para abençoar. Neste tempo em que as pessoas estão doentes nas suas casas. Neste tempo em que as pessoas estão perdendo os seus entes queridos. Neste tempo em que as pessoas precisam de uma direção. Porque não recebem direção do governo, não recebem direção de políticos, não recebem direção da imprensa, mas Deus tem a direção para você. E a direção para a tua vida é que você seja parte deste plano, porque você foi levantado para ser usado e usada neste tempo por Deus. E Esther manda o recado para Mordecai de volta, dizendo: vai e reúne todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Que linda essa declaração de Esther. Você, meu primo, faça o que deve ser feito. Coloque todo mundo em jejum e oração. E eu vou entrar na presença do rei. E vou contra a lei. Porque a sentença é certa de morte para quem se apresenta diante do rei sem ser chamado. Mas eu vou me apresentar. Eu vou contra a lei do rei. E se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. Veja a mentalidade desta mulher. Ela coloca em risco a sua própria vida pelo seu povo. Ela se coloca na linha de frente pelo seu povo. Assim como os profissionais de saúde estão hoje colocando em risco a sua própria vida por você, por mim. Assim como muitos pastores e líderes estão colocando em risco a sua própria vida por você. Mas Esther toma um posicionamento e diz: se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas vou morrer sendo usado e usada por Deus. Eu vou me levantar, eu posso até morrer, eu coloco em risco tudo, mas eu quero fazer parte desse plano. Eu quero estar nesse plano. Deus pode levantar livramento e socorro. Se eu não entrar nesse plano, pode, mas eu quero fazer parte. É decisão minha fazer parte. Se eu morrer, morri. Qual tem sido o seu comportamento? O seu comportamento no tempo de crise é que define o teu caráter, o teu eu, a tua fé e a tua esperança. Lembra-se do que eu disse no começo.
Qual tem sido o teu comportamento? E assim Mordecai se foi e fez conforme tudo o que Esther lhe tinha ordenado. Eu não vou ler o resto, mas eu vou concluir com você, para não se alongar muito. Eu vou concluir. Esther entra na presença do rei, e o rei não dá a ela sentença de morte. Ao contrário, pede para que Esther faça um pedido, o seu desejo. Diz: se você quiser até a metade de tudo que eu tenho, eu te dou. E Esther intercede pelo seu povo. Aquele homem, Amã, que tinha sugerido ao rei o decreto para matar todos os judeus, foi desmascarado. A mentira foi desmascarada, foi revelada. Ao invés de Mardoqueu ou Mordecai ser morto, quem recebe a sentença de morte é Amã. E todos os judeus são abençoados. Por quê? Porque uma mulher no palácio, que foi colocada naquele lugar para aquele tempo, se deixou ser usada por Deus. E o livramento de todo o povo dos judeus veio através da vida de Esther. Que linda essa história, não é? Você pode, depois dessa mensagem, estar lendo o livro de Esther e você vai ver que lindo que é esse livro, que lindo que é essa história. Uma história verídica. Uma história que aconteceu. Tão verdade quanto você. Para terminar, eu gostaria de ler com você em Romanos. Deixar esta palavra para concluir. Romanos capítulo de número 12. E eu quero deixar isto para você. Porque Deus colocou Esther onde deveria estar no tempo de crise. Deus colocou você onde você deveria estar no tempo de crise. Pergunte como Deus pode te usar neste tempo. Manifeste os dons, desperta o dom que há em ti. Não guarde o dom para você. O dom foi te dado para compartilhar, para abençoar. É dando que se recebe. Quanto mais você compartilha, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você ministra, mais você é ministrado. Quanto mais você ora pelas pessoas, mais pessoas são levantadas para orar por você. Quanto mais você ministra a palavra, mais unção de Deus e revelação vem à tua vida. Não se encolha neste tempo de crise. Não se acovarde. Deixa Deus te usar. A palavra é essa: deixa Deus te usar. Porventura não será neste tempo que Deus te levantou para usar os dons? Romanos capítulo de número 12, no versículo de número 6, diz assim: temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ora, qual é o dom que Deus te deu? Se é profecia, profetize. Se é ministério, ministre. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom para exortar. Exortar aqui significa encorajar, motivar. Tem pessoas que receberam dons para encorajar outras pessoas. O que reparta, faça-o com liberalidade. Ou seja, aquele que tem condições financeiras de ajudar, reparta, abra mão. Não seja mesquinho, mesquinha, compartilhe com aquilo que Deus te deu. Ou será que Deus não te levantou justamente para este tempo? Quantas pessoas você tem abençoado?
Aquele que reparte, faça-o com liberalidade. O que exerce liderança, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Aleluia. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Veja, essa palavra parece que é viva nos dias de hoje. Parece que o Espírito Santo está falando com a gente agora. Foi escrito agora para nós. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha aí, que bênção. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O último versículo que eu vou ler. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Este é o tempo. Este é o tempo de você se levantar e usar aquilo que Deus te deu. E volto a fazer a pergunta que Mardoqueu fez para Esther, dizendo: quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegastes ao reino? Que esta pergunta, que esse questionamento siga no seu coração. Que você possa receber essa palavra e ser bênção, para ser abençoado. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, vem. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir
a Deus por essa palavra. Você pensa que esta palavra é difícil, é dura, palavra para abençoar a sua vida, não é? Palavra para te chacoalhar um pouquinho. Que Deus possa abençoar você. Eu vou ministrar sobre a tua vida, sobre a tua família, para que Deus te use. Se coloque em posição agora para Deus te usar. Pergunte para o Senhor: Senhor, para que tu me levantastes? Para que tu me colocasses nesse lugar? Para que eu fui levantado? Me ajuda, me dê ideias. Me dê como superar isto e ser usado por ti para abençoar pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a mim, a minha família, os meus filhos, os meus pais, os meus familiares, os meus parentes e também todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, para que tu possas, Senhor, se dirigir a cada um e colocar no coração agora pelo teu Espírito o porquê do teu plano, o para que foram levantados, e que dê a eles motivação e esperança e fé para se unirem ao teu propósito e serem levantados por ti. Em nome de Jesus, tu és o Deus que sabe todas as coisas, e tu tens me colocado aqui hoje por um motivo, para este tempo. Eu creio, Senhor, que a minha vida está à tua disposição para ser usado por ti. Eu me coloco nas tuas mãos, assim como cada um daqueles que estão me ouvindo estão se colocando diante de ti. Usa-nos neste tempo, como tu usastes a rainha Esther, no tempo de dificuldade, porque é isto que vai definir o nosso caráter cristão, a nossa fé, a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, orientação e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.